Glória, glória, glória a Deus. Boa noite você que está nos assistindo, participando deste culto online. Esse momento muito especial de festa, de celebração ao nosso Deus, de celebração à vitória, ao sangue na cruz derramado, ao sacrifício dele feito na cruz. Que maravilha nós podermos estar junto com você, na sua casa, com a sua família, e juntos podermos celebrar a ceia do Senhor, celebrar o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler 2 versículos neste momento, onde nós iremos orar pelos nossos pedidos de oração. Você tem acompanhado através dos grupos da igreja, através da lista que temos colocado os pedidos de oração, vários nomes, várias necessidades, e nós queremos neste momento invocar o sangue de Jesus, o poder do nome de Jesus sobre cada pedido, sobre cada situação. No livro de Isaías capítulo 53, no versículo 4, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Igreja do Senhor Jesus Cristo, a enfermidade, a dificuldade, a tormenta, o choro que você está passando, que cada querido deste tem passado, já foi levado na cruz do Calvário. As nossas enfermidades, aquilo que nos tira a paz, as nossas feridas, já foram levados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, quando crucificado na cruz do Calvário. Neste momento nós queremos decretar, profetizar o poder que há no nome de Jesus Cristo, que a tormenta, que a falta de paz que você está passando, já foi levado por Jesus, que a enfermidade, que a dor, que a falta de saúde, que o problema na sua saúde, nas suas emoções, já foi levado na cruz do Calvário. Jesus já sofreu por nós. Nós precisamos ter fé, acreditar que qualquer situação adversa que venhamos a passar, invocando o nome de Cristo, nós venceremos, passaremos por qual for a tormenta. Feche os seus olhos. Se você puder ficar em pé na sua casa, não disperse neste momento. Vamos entrar juntos em oração por cada alma, por cada querido que tem passado por dificuldades nesses dias. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos no poder da Tua palavra, meu Pai. Nós cremos que o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz, Senhor, estava sobre o Senhor. Eu quero agora decretar, meu Deus, a cura sobre esses queridos que precisam de cura. Toda enfermidade, meu Deus, todo câncer, toda contaminação pelo Covid-19, toda dificuldade na saúde, neste momento, seja apagada, seja tirada, seja anulada, em nome de Jesus. Oramos agora no poder, crendo no Senhor Jesus Cristo, crendo na eficácia do seu sacrifício, do seu poder. Meu Pai, aquele que precisa de paz, receba a paz do Senhor no seu coração. Aquele que precisa de consolo,
receba o Consolador, o Espírito Santo sobre a sua vida. Aquele que precisa de direção, o Senhor venha trazer direção, meu Pai. Nós cremos no poder do Teu nome, e é nesse nome que nós oramos nessa noite, acreditando na mudança de diagnóstico, na mudança, meu Pai, de situações complicadas, de situações adversas. Nós cremos na mudança, em nome de Jesus. Sê com cada família neste momento, que está na sua casa, que está reunido, possa receber, sentir o Teu Espírito nessa noite, neste momento, em nome de Jesus. Se você crê, diga comigo: amém, glória a Deus, aleluias. Pastor Cosme vai nos dirigir neste momento na ceia do Senhor. Boa noite, igreja do Senhor Jesus. Graça e paz a você que nos ouve, que está na sua casa, em algum lugar aí recebendo a palavra, adorando, cultuando ao Deus Altíssimo. O Senhor é bom, suas misericórdias duram para sempre, e nós continuaremos seguindo firmes com Ele nessa jornada que Ele nos chamou, nos convocou, não é isso? Vamos falar com o nosso Pai, dizendo a Ele que nós pedimos uma palavra ao nosso coração. Quero ser breve, esse momento especial é a nossa ceia, nós vamos celebrar ao nosso Salvador, ao nosso Senhor. Porém, vamos começar falando com Ele, dizendo: Deus, põe uma palavra em meu coração. Eu quero falar hoje, amados, o tema é coração iluminado. Nós precisamos ter um coração iluminado. Fala para Deus: Deus, ilumina os olhos do meu coração, do meu entendimento. Vamos começar orando assim. Pai, te agradecemos porque podemos nesse momento adorar o Senhor, participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, que agora está em nossos lares, nossas casas. Nossos irmãos estão em suas casas, em suas residências, em algum lugar participando, porém, como disse Paulo, unidos no mesmo Espírito, Pai. Nós estamos assim neste lugar. Aqui estou com pouquíssimos irmãos, ó meu Deus Todo-Poderoso, porém em unidade, no mesmo Espírito, Senhor Jesus, conectados, ó Pai, através desses aparelhos, ó Deus, porém sendo um só corpo em Cristo Jesus, o Senhor. E aqui nessa noite nós te pedimos: fala ao nosso coração, dá-nos a tua mensagem, dá-nos a tua palavra, Senhor, e ajude-nos a participar desse momento como vitoriosos, como mais que vencedores, segundo a sua palavra nos diz, em nome de Jesus, amém. Eu te peço que abra a sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 1, capítulo 1, capítulo 1 de Efésios. Nós vamos ler a partir do verso 15. Nós necessitamos de ter o nosso coração iluminado. Nós precisamos de luz interior. Precisamos que o nosso Pai querido nos conceda isso que Paulo pede para essa igreja aqui: espírito de sabedoria e de revelação. O resultado do espírito de sabedoria e de revelação é ter um coração iluminado. Muitas vezes alcançamos a fé por pura graça, é evidente, não muitas vezes, quis dizer, alcançamos a fé por pura graça, não é? Alcançamos a fé por pura graça, a bondade de Deus, a graça dele, a sua obra gloriosa, a sua preciosa salvação. E aí a visitação de Deus toda a visitação de Deus deixa conosco essas duas coisas que nós vamos encontrar aqui no verso 15 do capítulo 1. Diz assim no verso 15: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. A primeira coisa, que quando Deus visita uma pessoa,
Primeira coisa que essa pessoa ela recebe de Deus, é isso que a Bíblia chama de fé. Sabe, é uma convicção: Deus existe. A vontade de Deus é assim, e assim, e assim. Quando Deus visita alguém, a primeira coisa que ela tem é uma inclinação à palavra. Ela entende, as Escrituras são a palavra de Deus, é a verdade de Deus. Então Paulo disse, de novo, verso 15, quero reiniciar: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. A segunda coisa numa visitação de Deus, e o amor para com todos os santos. Amados, todas as pessoas que é tocada por Deus, visitada por Deus, inevitavelmente ela tem em si fé e ela tem em si amor. É impossível uma pessoa cheia de Deus estar ao mesmo tempo cheia de incredulidade. É impossível uma pessoa cheia de Deus estar ao mesmo tempo cheia de ódio ao seu semelhante, cheia de revolta contra alguém. Isso em si já é um sinal, queridos, da falta de Deus. Deus está longe e quer entrar ali naquele coração que precisa ser visitado, tocado, abençoado por Deus. Infelizmente, alguns estão assim dentro das igrejas, estão nas igrejas, mas um coração endurecido, não se volta para a palavra, não crê. Sabe, depois que você e eu nos tornamos de Deus, problemas não deixaram de acontecer e o planeta Terra não ficou mais colorido para nós, não. Lutas, tribulações vieram e virão a todos nós, mas uma vida cheia de Deus nos dá uma perspectiva nas nossas lutas, nas nossas tribulações, muito diferente de uma vida vazia, sabe, que precisa desse toque de Deus Todo-Poderoso. Paulo então, no verso 16, ele diz assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E olha só o que ele diz no 17. As menções, ele diz no verso 17, para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda, ele diz, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo orava isso por uma igreja que tinha fé e amor, que são a essência do cristianismo. Paulo então pediu: olha, eu peço para Deus que conceda a vocês espírito de sabedoria e espírito de revelação no pleno conhecimento dele. Sabe por quê? Porque fé e amor é consequência da visitação de Deus, mas fé e amor por si só não subsiste. Fé e amor precisa de sabedoria, precisa de revelação para a sua continuidade, porque enfrentamos coisas nesse mundo de uma forma muito dinâmica, muito rápida. Então Deus precisa derramar sobre nós esse espírito de revelação, de sabedoria, para que a fé, a cada visitação de Deus, às vezes, queridos, numa reunião, nós saímos tão encharcados, tão cheios de Deus. Num louvor como agora há pouco, é uma visitação tão graciosa, cantamos verdades, acreditando nelas. Vemos que a nossa vida está sólida. Toda semana eu atendo pessoas, quase todos os dias, sento com pessoas e atendo pessoas principalmente da igreja, e glorifico a Deus por elas. Sabe o que eu acho mais tremendo? Eu olho, eu ouço essas pessoas, converso sempre com elas, conheço boa parte da vida delas, e sei que muitas delas não vivem uma vida fácil. Mas a cada vinda delas a esse lugar,
ou procura uma pessoa como eu, um pastor, eu vejo fé nessas pessoas. Eu vejo visitação de Deus nelas. E tudo o que eu vejo é que a cada dia elas estão mais interessadas em ser cheias de Deus, mais visitadas por Deus e não vazias de Deus, mais cheias de fé e não vazias de fé, desprovidas de fé. Não, elas querem mais do que elas já têm, muito mais. Então, amados, é tremendo ver pessoas assim, que estão vivendo lutas e ao mesmo tempo estão correndo, buscando ser cheios de Deus. Agora, o verso 19, ele diz a consequência, ele fala da consequência desse espírito de revelação e de sabedoria. Ele começa no verso 19 dizendo assim, verso 18, né? Verso 18, iluminado os olhos do vosso coração. Ele começou no verso 17 dizendo, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Agora o verso 18 fala sobre a consequência de termos esse espírito de sabedoria e de revelação. Sabe o que acontece? Os olhos do coração são iluminados. Os olhos do coração nós passamos a perceber as verdades de Deus. E sabe como nós detectamos se os olhos do nosso coração estão de fato iluminados? Através das nossas convicções. Pessoas que têm os olhos do coração iluminados são pessoas convictas. Ninguém que vive um dilema de dúvidas. Será que a história do cristianismo é isso mesmo? Será que eu sou salvo mesmo? Será que eu estou bem? Será que eu estou em Cristo? As pessoas cheias de interrogações carecem ainda de ter os olhos do coração iluminados. Olhos do coração iluminados é coração convicto, igreja. Precisamos ter um coração convicto de que o que a palavra de Deus diz é a verdade, é a realidade. E a dúvida precisa ser banida de nós. Olha o que ele diz então, vamos reler o verso 18 e terminar a leitura com o 19. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E o verso 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Eu quero te chamar a voltar um pouco aí para 2 aos Coríntios, uma escritura muito conhecida, no capítulo 5. No capítulo 5, verso 17, que você conhece de cor, 2 aos Coríntios 5, 17. Paulo diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, você sabe, é nova criatura. As coisas velhas, a minha versão diz, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nós precisamos de ter os olhos do coração iluminados. E aqui Paulo diz, ele fala sobre 3 coisas que a minha ótica natural, os meus olhos naturais, não têm a menor condições de perceber. Os meus olhos naturais não têm a menor condição de perceber. Paulo diz: e assim, se alguém está em Cristo, a minha condição natural, a minha visão natural não me percebe em Cristo. Eu não me percebo em Cristo. Eu me percebo aqui, nesse lugar físico, em um lugar que eu chamo de igreja, templo, junto de pessoas físicas.
mas em Cristo, aquele Salvador que morreu a minha morte, os meus olhos naturais não conseguem me levar a perceber isso. Por isso eu preciso de ter o coração iluminado. Para quê? Para que as verdades bíblicas estejam em conexão comigo e mude a minha vida. O que nos impede de ter uma vida transformada? O que nos impede de enxergar pecado como pecado? O que nos impede de amar a justiça, amar a retidão? É a escuridão dentro de nós. Embora sejamos crentes, às vezes carecemos de um espírito de revelação. Embora sejamos cristãos, podemos carecer de mais luz interior. É assim, amados. Por isso Paulo pedia pela igreja dos Efésios. Quem sabe você está enfrentando tantas lutas em questões pequenas que não deveria mais estar enfrentando, decorrido o tempo da sua conversão. Sabe o que é isso? Simplesmente falta de luz. Sabe quando Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? É que a verdade já é a revelação dela dentro de nós, a luz interior em si. A verdade é luz. Paulo diz, segunda coisa no verso 17, segundo aos Coríntios, e assim se alguém está em Cristo, a primeira coisa é estar em Cristo, nova criatura é. A minha visão natural não percebe nada novo em mim. A cada ano que passa eu me enxergo mais velho, mais cansado. Sabe por quê? Porque ela só consegue me dar a percepção externa. Você sabe disso? Mas interiormente, a minha visão interior, ela me dá a convicção de que este velho homem é uma nova criatura. Eu creio que sou nova criatura. O Deus Todo-Poderoso iluminou os olhos do meu coração. E essa luz dentro de mim prova que eu sou uma nova criatura. Sabe o que isso faz por mim? Isso me faz viver coisas novas. Isso me faz viver coisas que agradam a Deus. Essa nova criatura que está em mim me dá a percepção de gostar do que glorifica Ele, porque isso vem dEle. E a terceira coisa muito, muito importante que Paulo diz nesse verso: coisas velhas na minha vida passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a terceira coisa. Os meus olhos naturais me ligam às percepções naturais. Embora o meu passado esteja lá atrás, essa minha visão natural, essa minha memória aqui, me liga àquelas coisas lá de trás, lá do passado, sabe? Então, quando Deus ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, nós passamos a crer: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Eu agora há pouco postei um vídeo, assisti esse vídeo, alguém me passou, gostei e passei para a igreja. Se você não assistiu, assista. E é uma mensagem que completa bem isso que eu estou lhe dizendo. Mais tarde você assista, alguns minutos, acho que 6 minutos o vídeo, não me lembro bem, mas assista. Coisas velhas na sua vida que está em Cristo Jesus já passaram. Agora você precisa de ter os olhos do seu coração iluminado, para que nada do seu passado seja motivo de tropeço hoje na sua vida. É assim que você vai viver a sua vida em Cristo Jesus. Tudo que um dia já passou, tudo que um dia já foi feito e que o Senhor Jesus já levou sobre ele da sua vida, precisa ficar lá no passado, segundo a palavra de Deus. Vamos abrir em Romanos, capítulo 6 de Romanos. Encontre aí na sua Bíblia Romanos capítulo 6.
Aleluia. Romanos capítulo 6. Capítulo 6. Vamos ler versos 3 e 4. Quando temos os olhos do nosso coração iluminados, recebemos esta palavra de Romanos, capítulo 6 e 4, que são verdades a nosso respeito. Isso está falando de você, sobre você que um dia aceitou Jesus. Preste atenção, quando você vai para as Escrituras, Deus está colocando um espelho diante de você. E esse espelho de Deus, que é a palavra de Deus, mostra o novo homem que você é, a nova criatura que você é, a nova pessoa que você é. Então olha só, quando chegamos em Romanos, capítulo 6, vamos ler os versos 3 e 4, diz: ou porventura ignorais que todos nós, está vendo que está nos incluindo? Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus. Eu queria que essa igreja nesse momento, pastor F, estivesse cheia, para me perguntar assim: quantos são batizados em Cristo Jesus? Levanta a mão. E quem sabe você esteja levantando sua mão em casa, mas eu não estou te vendo. Então isso não resolve para mim. Queria ver a igreja cheia agora. Todos nós que fomos batizados em Cristo, diz o verso 3, em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Verso 4 diz nada mais, nada menos que: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Para quê? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quando você e eu fomos unidos ao Senhor Jesus, no nosso batismo, mergulhado no nome dEle, no nome salvador dEle, quando entregamos nossa alma, nossa vida para Ele, quando mergulhamos nossa vida naquelas águas do batismo, simbolizando o mergulho no Salvador da alma perdida. Aquele momento de mergulho representou o momento onde ele sentenciou todos os nossos pecados, todos os nossos pecados. E por sentenciar todos os nossos pecados, Ele levou com Ele, a escritura que o pastor Rogério leu agora há pouco, Ele levou com Ele todos os nossos pecados, baniu com todos os nossos pecados. Sabe para quê? Para que o que está escrito aqui nesse verso 4 fosse possível para mim e para você. Para mim é um fato que Jesus morreu, é fato. E para mim é um fato que eu morri juntamente com Ele. E precisa ser um fato para você, que você morreu juntamente com Ele. Sabe para quê? Para que você viva em novidade de vida. Então o acusador da sua alma, quando chegar até você, precisa encontrar na sua boca essa confissão: aquele velho homem já morreu, e está aqui uma nova vida, uma nova criatura. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Essa deve ser a confissão dos seus lábios, amado. É isso que Deus quer que você confesse. A palavra de Deus diz que existe um acusador que de dia e de noite acusam aos irmãos. Dia e noite acusa a igreja. Mas quando está iluminado os olhos do nosso coração, a nossa resposta ao acusador é o que diz a palavra de Deus: está aqui aquele que já morreu com Cristo Jesus o Senhor e ressuscitou para andar em novidade de vida. Amém, amados? Por isso, nessa noite, nós podemos celebrar essa novidade de vida que eu e você temos em Cristo Jesus. E eu quero que nós estamos em Romanos 6, para a gente se preparando para a ceia. Eu quero ponderar rapidinho duas escrituras, uma em 1 Coríntios capítulo 4, e depois nós vamos para o capítulo da ceia, que é o capítulo 11.
Vá abrindo aí, 1 aos Coríntios, capítulo 4. Verso 1, verso 1. Paulo diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Olha o que ele diz no verso 3. É muito diferente do que está escrito no capítulo 11. Ele diz: nada mais, nada menos que, todavia, mimo em pouco, se me dá de ser julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. Nem eu tão pouco julgo a mim mesmo. Vou repetir essa última parte. Nem eu tão pouco julgo a mim mesmo. Quando os olhos do nosso coração estão iluminados, nós simplesmente vivemos a confiança de que a obra que foi feita lá no Calvário foi completa, ela foi perfeita. Eu não preciso fazer emenda a uma justiça que eu sou herdeiro dela. Eu preciso apenas confiar nessa justiça. Eu não preciso procurar ser o maior e o melhor dos pastores que existe no planeta Terra, viver de forma incansável. Eu só preciso confiar de que a obra lá do Calvário me comprou por completo. E não há nada que eu faça que vai tornar aquela obra perfeita. Ela é perfeita por quem já fez, pelo sangue dele derramado, pelo obreiro do Calvário, o Senhor Jesus Cristo. Ele fez a perfeita obra. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Nem eu mesmo a mim me julgo. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo para nós assim: olha, no momento da minha condenação, olha para cá, preste atenção nisso, eu saí e ele tomou o meu lugar. Na hora da minha condenação, no momento do meu sacrifício, eu seria condenado, mas ele assumiu a minha culpa. Então eu a mim mesmo não me condeno. Quantas pessoas, de forma respeitosa, eu sinalizo aqui, elas estão sem tomar ceia há meses, elas ficam assim, porque elas são acusadas de dia e de noite, de dia e de noite. Não é porque elas estão na prática de pecado, não. É porque nas suas mentes e nos seus corações chovem acusações, e elas se veem impotentes. Deus quer o seu respeito, mas Ele está trabalhando no seu coração para iluminá-lo e ver você andar pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus quer isso de você. Respeite sim a Santa Ceia. Respeite esse momento sim, mas seja convicto de que Ele fez um perfeito trabalho pela sua santificação, pela sua vida. Agora, se você praticou algum pecado e tem consciência, você deve confessar. E se está envolvido em algum pecado, você não deve participar nessa noite da ceia. Aí Paulo diz outra palavra, e eu quero terminar com ela. 1 Coríntios capítulo 11. Ele fala sobre a ceia. Abra sua Bíblia, por gentileza, 1 Coríntios capítulo 11. Ele fala sobre a ceia. Ele fala sobre que devemos
discernir o nosso corpo, se estamos dignos ou indignos de participar, e se alguém está vivendo pecado, não deve participar. E Paulo inclusive adverte, e ele diz assim, olha o verso 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E o verso 30, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Ou seja, pessoas estavam sendo julgadas e morrendo, por causa de ter uma vida irregular, e se portando como se estivesse tudo normal, inclusive participando da mesa do Senhor. Se assim é, amado, na sua vida, eu te dou uma santa advertência em amor: você não deve participar. Então Paulo diz assim no verso 31, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Engraçado, parece que a Bíblia está em contradição. Lá no capítulo 4, ele diz para não julgar. Aqui no capítulo 11, ele nos orienta a julgar. O que ele está dizendo? Qual é o sentido das palavras? Aqui no capítulo 11, ele está dizendo, se nos julgássemos a nós mesmos, julgar o quê? Julgar as práticas. Se você é uma pessoa que, por exemplo, eu vou trazer exemplos grotescos para ficar fácil para elucidar e você entender. Se você é uma pessoa que é casada e se envolveu com uma outra pessoa e adulterou, você não deve se aproximar da mesa do Senhor, você não deve participar. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, trabalha em alguma empresa e pegou dessa empresa o que não era seu, você sabe que isso é furto, você não deve participar. Se você anda fazendo negócios ilícitos e o Espírito Santo tem usado a tua consciência para te chamar a atenção, e você continua insistentemente na situação, você precisa julgar isso, dizer, eu não estou apto. É o julgamento que Paulo está dizendo aqui. O julgamento que ele diz no capítulo 4, é esse que eu citei a princípio, que infelizmente muitas pessoas vivem debaixo da acusação do inimigo, sem liberdade, se achando um zero à esquerda, não vivendo, não se sentindo o que é filho de Deus, nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, vivendo em novidade de vida. Por quê? Por causa de tantas acusações, e que essa pessoa infelizmente tem assumido e aceitado elas. É disso que Paulo disse no capítulo 4. E no capítulo 11 ele está dizendo, julgue os pecados que você tem consciência que praticou. E se você tem consciência de que está vivenciando o pecado, amado, venha conversar comigo amanhã, segunda-feira, vamos bater um papo e eu vou te ajudar, e qualquer um dos pastores aqui também. E na próxima você estará de pé e participará conosco da mesa do Senhor. Mas agora quero que os irmãos apanhem os elementos. Você também prepare aí os seus elementos, que nós vamos participar disso agora. Essa é a mesa do nosso Deus. Eu já estou aqui com um pão, o pão que simboliza o corpo do Senhor Jesus Cristo. Já estou aqui com o cálice, que representa também a nova aliança no sangue do nosso Senhor e Salvador. Os irmãos que estão aqui vão estar apanhando. E eu quero também te pedir, apanhe o seu pão. E agora a gente vai estar dando graças por esse pão. Quero levantar o meu aqui. Não sei se você consegue ver aí, mas eu estou levantando o meu pão. Esse pão que o Senhor Jesus disse que ele representa o seu corpo. Ele pegou o pão,
o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Tomai e comei dele todos vós. Nós vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós queremos participar nesta noite da mesa do Senhor, agradecendo, meu Deus, a nossa vitória em Cristo Jesus, Senhor, te louvando, te exaltando e te glorificando, porque o Senhor nos deu uma nova vida, e nós podemos participar dessa mesa, porque o teu sangue, como cantamos agora há pouco, nos purificou de todo o pecado. E aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus, apresentamos esse pão, que representa o teu corpo que foi dado por nós, e nós tomamos e nós comemos dele nesta noite, em nome de Jesus. Coma desse pão, amado. Da mesma forma, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Isso, igreja, significa que eu e você temos um pacto com o Deus Todo-Poderoso, um pacto que está de pé, um pacto que está de pé. Você tem um pacto com Deus, eu tenho um pacto com Deus que está de pé. E esse cálice significa ou simboliza o seu sangue, esse pacto, esta nova aliança, e nós vamos tomar, porque ele representa a expiação dos nossos pecados. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Amém? Vamos tomar, apanha esse cálice. Pai, obrigado por ele, e nós queremos participar como lavados e remidos neste sangue glorioso. Aleluia. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso, que nos aliançou consigo mesmo através do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado, Deus seja exaltado, Deus seja engrandecido, Deus seja glorificado por tudo que está fazendo em nossas vidas. Deus abençoe sua vida, meu querido e minha querida, e até amanhã, aqueles que puderem, às 10 horas da manhã neste lugar. Somente um lembrete: nosso irmão Diego estará ministrando, nosso missionário, Diego e Lorena, nossos missionários estarão aqui, e você, e consagrando a Cecília, tá? E você, podendo estar conosco, venha participar. E à noite, também às 19 horas, o Senhor Deus seja contigo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Deus te abençoe e até amanhã.